Nem cagar a gente faz direito. E a gente fica preocupado ali com jejum, com cetogênica. Na consulta eu bato muito nessa tecla. De intestino que precisa ser falado. Opa, intestino é um assunto seríssimo. Bora então começar. Por que eu trouxe o banquinho, por exemplo? Vilela, o que você sabe sobre o banquinho? Vocês acabaram de chegar à Turquia, né? Eu estive lá também ano passado. Vocês viram algum banheiro turco lá? É, um buraco no chão. Ainda é comum lá. No hotel que eu estava, não no quarto, mas no hall do hotel, nós tínhamos né, o banheiro turco, né? E principalmente quando você vai entrando pelo interior, Capadócia e tal, né? E aí você entende porque tem um banho turco, porque aquilo você cai dentro daquela privada. banho. Aí já tem que ter um banho turco do lado, né? Mas aquele ângulo... Só pra quem não entendeu, uma louça no chão com um lugar pra você colocar o pé e um buraco lá. Já faz o agachamento pra sair. Tá, não tem maravilhoso. Lá, tá louco. Então, aquele é o ângulo correto para você estar fazendo cocô. O vaso sanitário que nós utilizamos não tem o ângulo correto, então já começa errado aí. Nem cagar a gente faz direito. E a gente fica preocupado ali com jejum, com cetogênica. Na consulta eu bato muito nessa tecla. Não sabe nem comer no sentido de mastigar, de prestar atenção no alimento, fazer uma oração, independentemente da religião de cada um, ou agradecimento, né? Agradece ao sei lá o que, ao universo, gratidão, tal, se você não acredita em nada, mas aquele momento de tranquilidade para alimentação. Agora, você se alimentar brigando com um chefe no celular, ou assistindo uma notícia impactante na televisão, você vai liberar no seu organismo um mecanismo de luta e fuga, que é a nossa base do nosso processo evolutivo. E não você vai deixar o seu organismo apropriado para o processo digestivo, que precisa de calma, e não você tá com adrenalina para sair correndo ou para brigar. Então, a mastigação já está errada e o momento de defecar também está errado. Entendi. Então, esse banquinho, que é comum há pouco tempo, falando do nosso processo evolutivo, que começou por volta do século XVIII, ou seja, ontem, se a gente fala de um processo evolutivo, e que realmente dificulta a eliminação do bolo fecal. Isso já é um prejuízo para a nossa microbiota, associado a uma má alimentação, inclusive esses métodos. Dieta cetogênica não é uma dieta saudável para a microbiota a longo prazo. Então, até mesmo um jejum mal feito, com baixa qualidade. O que é uma baixa qualidade? É isso daqui, uma alimentação colorida, mas claro, buscando legumes, verduras, leguminosas, frutas, com uma variedade alimentar grande. E paralelo a isso, mente sã, que talvez seja mais difícil. Você precisa ter um controle das emoções devido à relação intestino-cérebro. Então, uma pessoa estressada, se alimentando mal, ela está ferrando o seu intestino. E ferra o seu intestino é uma via de mão dupla também, a questão do eixo intestino-cérebro. Do mesmo jeito que o estresse afeta o intestino afeta as emoções, o que vai tornando a pessoa cada vez mais depressiva ou cada vez mais ansiosa, dificultando aquela virada de chave na vida, como eu comentei. Então, a saúde intestinal é um ponto assim chave dentro de uma consulta, dentro de uma orientação nutricional, né? Independente de ser hoje eu bato muito nessa tecla. Uma live, às vezes, é mais informativa até do que às vezes uma consulta. Né? Como minha agenda é bem limitada, quando eu tô fazendo uma live, pô, Rodolfo, eu quero marcar uma consulta, aproveita a live. Eu tô falando coisas que às vezes no consultório não dá tanto tempo. Então, alguns pontos realmente são chaves dentro de uma consulta, envolvendo intestino, envolvendo sono, envolvendo forma daquela pessoa se alimentar, que, de verdade, são até mais importantes do que a questão da caloria do prato ou da quantas refeições que a pessoa vai fazer no dia. É o maior erro das pessoas está até antes de pensar no que vai no prato. A Jaqueline, ela perguntou o seguinte, sobre o uso da chia para ajudar a função intestinal, né? O que é chia? Aquela sementinha, aquela bolinha tá. que a gente usa bastante. Pode ser interessante. Você que era uma sigla. Quando está hidratada, né? Como você bem disse, tem que ter hidratação no meio, até porque senão não faz efeito. Então ela tem uma boa quantidade de fibras que pode ser utilizada, assim como também psyllium, que pode ser interessante, amaranto, aveia. Então tem várias possibilidades, não só a chia, quanto várias outras. E até falando de sementes, são pouco exploradas na nossa alimentação e muitas vezes jogada fora. Em um país que sofre, a maior parte da população sofre com insegurança alimentar, até se a gente for analisar, toda a população está sofrendo, porque aqueles que têm condição financeira para escolher o seu alimento está perdido por causa das redes sociais. E aquela pessoa e o restante não tem condição para escolher o seu alimento. Vamos imaginar, semente de abóbora. Semente de abóbora é riquíssimo, por exemplo, em magnésio. O magnésio é um dos minerais que tem maior taxa de ausência na alimentação das pessoas, que precisa de uma variedade alimentar grande. E as pessoas muitas vezes jogam fora, né? A semente da abóbora, que é riquíssima, né? Semente de girassol, psyllium, chia, importantíssimo a gente levar essa informação. Colocar em fruta, colocar na salada, né? Colocar num iogurte, realmente são alimentos que são riquíssimos,
fibras, vitaminas, minerais e tem muitas vezes um custo baixo. Ômega na composição, muitos deles, né? Então Perfeito, é interessante. perfil de gordura, Dá pra colocar ótimo. sim, com certeza. Excelente dica. A Vanessa Nicolau, ela mandou uma informação aqui que é até, digamos assim, complicada, né? Ela fala que passa 2 semanas ou mais para usar o banheiro. O que ela deve fazer para melhorar isso? Bom, a gente tem que olhar o que ela Caramba. apresenta, né? Qual que é a alteração que ela apresenta atualmente. Então, seria importante uma avaliação mais completa, mais personalizada. Se é uma paciente, de repente, come pouquíssima fruta, verdura, legume, fibras de modo geral. Água, né? Água. Ou se, de repente, é uma paciente que não faz exercício também, que contribui para isso. Ou se tem alguma alteração mais real, alguma alteração, enfim, física, Mais séria, né, uma também. doença de Crohn, enfim. Tem que avaliar de modo... Então, é difícil falar assim, né? A gente tem que avaliar melhor essa paciente para saber o que ela tem de fato. Uma coisa que as pessoas perguntam muito, quanto tempo é o ideal para ficar sem ir ao banheiro? As pessoas perguntam muito. Tem mínimo Maria, e tem eu fui- máximo? Vamos falar sobre adequadamente isso. seria todos os Todos dias, os se dias. possível. Seria O mais ideal é adequado. todo dia. Ideal todo dia. Reloginho. Reloginho, todos os Horário de dias. acordar, horário de dormir, horário de comer, horário de treinar. E ele tem o de horário cagar. certinho. Tudo, ele tem o horário tudo, certinho. tudo, reloginho. Você regula. Mas tem muita gente que tem muita alteração. Isso é muito frequente no consultório. Muito. Vários. Ou seja, diarreia ou constipação, que é o que é mais frequente, a gente encontra bastante. E aí tem que encontrar a raiz do problema. O que ele apresenta? Qual que é a alteração? Para que assim a gente possa trabalhar de modo adequado e tratar esse paciente. Geralmente, quando é mais leve, um ajuste nutricional, água, fibras adequadas, a pessoa volta aí ao banheiro normalmente, Uma né? dica muito legal, falando em saúde intestinal, nesse caso, no funcionamento em si do intestino, e pouca gente conhece, é o uso de kiwi. Kiwi antes de dormir. Né? O kiwi tem uma enzima que ajuda muito no funcionamento intestinal. Até uma diquinha muito prática, né? Mamão de manhã, kiwi à noite. Tem uma ação fantástica, incrível com relação à melhora do funcionamento intestinal. E algo importante também é falarmos sobre aquela busca da pílula milagrosa. Ah, não gosto de kiwi, não gosto de mamão. Ah, vou tomar um probiótico. Né? Lembrando, né, o probiótico ele só vai ter alguma ação realmente benéfica se o meio de cultura desse micro-organismo for adequado. E qual que é o meio de cultura? É o que você come. Então, se você come porcaria e você ingere um probiótico perfeito, de ótima qualidade, ele não vai auxiliar em nada, porque o meio de cultura não está adequado para esse probiótico. Ele vai ser eliminado sem qualquer tipo de benefício. Então, antes de pensar num probiótico para um quadro desse, adequar a alimentação, aí, se for o caso, ele pode auxiliar. Aí o assunto vai longe. Pode ser até pior, né, Rodolfo? Exatamente, porque tá muita gente usando probiótico sem ter esse conhecimento. Com altas quantidades. E acaba fazendo um supercrescimento bacteriano, acaba piorando o quadro clínico em vez de melhorar. O que é muito comum. Então, na mão de um profissional, é fantástico, mas assim, da maneira como está se popularizando, é o probiótico para saúde mental, probiótico para isso, probiótico para aquilo. Mas existe essa relação sim, mas desde que bem aplicada. Com a base alimentar, que é o substrato, que é o meio de cultura adequado. Não dá pra fugir da boa alimentação. Não tem jeito. Dá. E adulto com paladar infantil, pô, a hora de dar uma chacoalhada, amigo, né? E tem uma questão séria também que é o laxante, né, gente? Nossa, que tem muita verdade, gente que usa o laxante. vários. E isso prejudica o funcionamento ali do intestino natural, né? O funcionamento natural. E as pessoas não entendem isso. Eu preciso do laxante. É óbvio, porque seu corpo acostumou com isso, né? Eu acho legal a gente falar do laxante, porque muita gente usa. E afeta a microbiota. Porque, Vilela, quando a gente fala de saúde intestinal, não é só funcionar. Às vezes você vai no banheiro todo dia, mas você vai no banheiro, você interdita o banheiro, você deixa aquele rastro lá que tem que dar 3 descargas, o papel higiênico vai metade do rolo para limpar a bunda. Isso tá errado. Você tá com desbiose. Você tá falando do Paquito. Não pode. Não, você ir no banheiro e deixar fedido, tá errado. É desbiose. Claro, um dia de festa de que foi e tal, bebeu muito, comeu muito, não vai sair cheiroso. Entendi. Mas o ideal o cocô ideal é você ir no banheiro, alguém entrar na sequência e nada aconteceu ali. Essa é a perfeição. Isso é impossível. Lógico, a porcariada que as pessoas comem é difícil mesmo. E é um termômetro diário. O intestino, você consegue saber como está a sua alimentação e como estão as suas emoções. Mesmo você com uma ótima alimentação, um dia extremamente estressante, vai afetar o seu cocô. E aqui existe uma escala, alguns conhecimentos, eu acho que não podem ficar só em consultório. Como, por exemplo, a escala de Bristol. A escala de Bristol é uma escala que classifica o cocô. E essa escala é algo que todo mundo deveria saber. Deveria ser ensinado na escola, né? Nossa educação infantil. Porque ali é um termômetro da nossa saúde. Se você não tem um cocô saudável, um cocô na forma de banana, que realmente ele mostre e não deixa aquele rastro na patente e tal, você está... Hoje o cocô foi ok, mas pode ser que amanhã já não seja. Então é um termômetro diário para ser avaliado. Então saúde intestinal é muito mais do que ir no banheiro. Dependendo do jeito que você está indo no banheiro todo dia, você precisa cuidar desse intestino.